O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias dessa sexta-feira, finalzinho de verão. Hoje pela manhã, a Fundação de Pesquisas Florestais da UFPR recebeu o Diploma de Utilidade Pública de Curitiba. Veja na reportagem. Dar apoio ao desenvolvimento e sustentabilidade de atividades florestais, este é o objetivo da FUPEF, Fundação de Pesquisas Florestais da UFPR, que há 40 anos atua em parceria com a universidade. Nós temos discutido projetos com a Prefeitura de Curitiba, com o Governo do Estado, com os ministérios, com o DENIT, né? Temos trazido bastante oportunidades de trabalho para os professores da universidade e hoje a FUPEF está saneada, regularizada e esse título de utilidade pública municipal é bem importante, também vai permitir receber emendas municipais. E agora surge uma nova parceira, a Prefeitura de Curitiba. Com o diploma de utilidade pública, a FUPEF vai atuar em projetos da cidade. Além dos benefícios fiscais que a Fundação pode ter quanto ao ISS, nós temos a grande possibilidade de ter mais acesso aos projetos com recursos públicos. E como entidade de utilidade pública, a FUPEF terá acesso aos projetos ambientais e plano diretor da cidade, trazendo mais conhecimento prático aos alunos da UFPR que fazem parte da Fundação. Então nós temos alunos aí de vários cursos da Universidade Federal do Paraná. Então esse reconhecimento público, aí, a FUPEF realmente vem nos injetar mais ânimo, né? Um ânimo bastante grande, esse reconhecimento ela como de utilidade pública para a cidade de Curitiba, mas a expansão da FUPEF é bem maior, né? O diploma foi aprovado pela Câmara Municipal e entregue nesta manhã. O vereador Felipe Braga Cortes, que propôs a utilidade na Câmara, acredita que a parceria com o FPR é importante para a cidade. Essa aprovação e hoje a formalização da entrega aqui, o mais importante é o que vem após. É um trabalho que nós temos que desenvolver de uma aproximação maior ainda da universidade e da fundação à prefeitura, aos setores interessados, principalmente a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Eu acredito que projetos com o apoio, com a parceria da FUPEF, junto aos órgãos municipais, poderiam ser estabelecidos e com aporte de recursos. Se interessou pelo projeto? A FUPEF está localizada no Cifloma, que fica no campus Botânico. Está aberta para todos os alunos que tenham interesse na área de pesquisa e desenvolvimento sustentável. A criação da Superintendência de Infraestrutura foi oficializada em evento essa semana. Ela irá incorporar a estrutura da Prefeitura Universitária e terá status de pró-reitoria. Álvaro Pereira de Souza, ex-pró-reitor de administração, tomou posse da Superintendência de Infraestrutura na última quarta-feira. O reitor da universidade, Isaac Akio Sobrinho, explicou a criação desse novo setor da universidade. Na verdade, a criação da superintendência foi aprovada em conselho. Agora nós vamos implantar e definir a sua estrutura, o seu funcionamento. E no esboço que nos foi entregue pela equipe que trabalhou esse projeto, teremos 3 coordenações. Uma é de obras e engenharia, outra é de manutenção e a outra é de planejamento. Então, a PCU vai desaparecer, ela já está dissolvida até no próprio organograma da universidade e será absorvida por essas 3 unidades. Uma de planejamento quase equivale ao plano diretor, né, que atualmente já tem um funcionamento. Então, nós vamos ter essa estrutura focando mais a parte de obras, a parte de licitações para estas obras, os projetos. É uma área muito delicada que um projeto mal elaborado depois tem 1000 problemas na sua implementação, para os usuários depois. O novo setor ajuda também a diminuir as responsabilidades da Pró-Reitoria de Administração, tornando os processos referentes a construções e infraestruturas mais ágeis. Nós vamos poder focar mais em obra, vamos poder focar mais em manutenção, vamos poder dar uma resposta mais rápida e ter uma estrutura administrativa maior e mais eficaz, que a gente possa dar à comunidade um retorno o quanto mais rápido possível das demandas.
Com o surgimento da superintendência, as obras em andamento serão concluídas mais rápido e outros projetos sairão do papel com mais agilidade. Nós temos que cuidar porque temos grandes projetos de expansão. A universidade está interiorizando, está dando um salto de infraestrutura para acompanhar o salto acadêmico que nós demos neste período e tenho certeza, deixaremos um legado de obras que vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, a oportunizar os estudantes a fazerem a sua formação na universidade. Hoje, quando estamos criando um campus em Jandaia do Sul, retemos lá os jovens, ao invés de eles virem para Curitiba e muitas vezes não regressarem às suas cidades. Vamos fazer o desenvolvimento regional, vamos fazer um desenvolvimento econômico naquela região também, muito importante. Então, essa superintendência hoje é um marco. A Pró-Reitoria de Administração fica mais leve, né, aliviada desse encargo todo, e essa unidade, com um trabalho mais direcionado, tenho certeza vai aumentar ainda mais a sua eficiência. A superintendência promete manter o nível que a prefeitura da cidade universitária teve durante os últimos anos. Então, o Luiz Carlos deixa um legado, ele levantou muito a qualidade técnica dos trabalhos da prefeitura, contando com toda a equipe de engenheiros e arquitetos, e agora a gente espera, na liderança do Álvaro, né, que esse trabalho seja mantido e até melhorado. E ele com uma dedicação intensiva, né? Falei brincando por ele, são 24 horas, 7 dias por semana, todas as semanas do ano. O segundo simpósio de literatura negra ibero-americana termina hoje. O evento começou na sexta-feira passada e promoveu debates com escritores negros contemporâneos. O simpósio tem como objetivo discutir a representação do negro na literatura, dar destaque a escritores negros brasileiros e abordar aspectos da cultura latino-americana. Esse evento é a segunda edição dele e a importância para a literatura nacional é de colocar em destaque essa produção dos afrodescendentes brasileiros e latino-americanos. Então, nós estamos aqui discutindo várias obras, né, que têm uma plena significação e são obras que ficaram muito tempo esquecidas. Então, é um momento assim, de divulgar essas obras para a comunidade universitária. Foram 7 dias recheados de palestras, mesas redondas e debates. O simpósio contou com a presença de escritores e professores de literatura para ministrar o evento, além da venda de livros no local sobre os temas abordados. Tem duas questões que são fundamentais. A primeira é discutir a literatura, denominada de negro brasileira ou negro ibero-americana, e ao mesmo tempo dar espaço para escritores e escritoras que são negros e que moram no Brasil ou que atuam no continente brasileiro, e ao mesmo tempo abrir espaço para pesquisadores e estudiosos para discutir também o próprio conceito de literatura negra e ao mesmo tempo dar vazão para a enorme produção que nós temos e dentro desse campo denominado de literatura negra. O simpósio ele veio mais para diminuir barreiras, diminuir diferenças, né? E no meu caso, como eu sou professora de geografia, tem procurar essa ponte, que você acaba adquirindo outros conhecimentos que dentro da tua área você não conhece. Então, o simpósio ele acabou dando essa facilidade de você conseguir conhecer outras realidades. O outono está chegando e as temperaturas prometem cair já nesse primeiro final de semana da estação. Confira na previsão do tempo. A sexta-feira amanhece com possibilidade de chuva isolada, com mínima de 16 e máxima de 25 graus. O primeiro dia do outono será de trovoadas, com a máxima chegando aos 26 graus. E o domingo promete friozinho com bastante chuva. A mínima é de 15 e a máxima é de 24 graus. A última semana foi marcada por manifestações em todo o país. Milhares de pessoas foram às ruas na sexta-feira e no domingo. O movimento foi assunto nas redes sociais e repercutiu em vários setores. Na sexta-feira, as manifestações foram em 25 estados e no Distrito Federal. A maior parte delas aconteceu em São Paulo e juntou cerca de 12 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Em Curitiba, a manifestação ocorreu na Praça Santos Andrade. Segundo a PM, o protesto reuniu aproximadamente 8 mil pessoas. As ruas foram tomadas por pessoas que vestiam camisetas vermelhas e carregavam bandeiras do Partido dos Trabalhadores, além de cartazes com o nome da presidente.
O ato foi em defesa do governo da presidente Dilma Rousseff, a democracia, a reforma política e em apoio à Petrobras. Eles também criticaram medidas provisórias que afetam o seguro-desemprego e a pensão por morte. No domingo, as ruas de 151 cidades foram tomadas por manifestantes que se opuseram ao governo. Em Curitiba, o encontro foi também na Praça Santos Andrade. Segundo a Polícia Militar, 80 mil pessoas participaram do ato na capital paranaense. E em São Paulo, 1 milhão de pessoas. Protestos aconteceram também em Brasília, na Esplanada dos Ministérios e no Rio de Janeiro, na orla da praia de Copacabana. As pessoas saíram às ruas de verde e amarelo, levando cartazes, bandeiras e apitos. Na segunda-feira, a presidente reuniu o Conselho Político para discutir os impactos dos protestos. Segundo o vice Michel Temer, os atos do final de semana devem ser aplaudidos. Ele sugere um diálogo humilde após as manifestações. E para falar sobre esse fenômeno político e social, a gente conversa com o professor da UFPR e cientista político Emerson Servi. Seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde. Professor, para começar, em alguma coisa, em algum quesito, essas manifestações de sexta e domingo se assemelham às de 2013? Muito pouco. No que diz respeito aos manifestantes, quase nada. 2013 foi uma manifestação basicamente de jovens que demandavam melhor qualidade e melhor preço de um serviço público, o serviço de transporte público. A de 2015, as desse final de semana, já são manifestações muito vinculadas a demandas de caráter político mais abstrato, né? Não há política pública mobilizando os manifestantes e de nenhuma forma isso desqualifica uma manifestação em relação a outras. Apenas a caracteriza com a sua especificidade. Né? Professor, tanto em 2013 como agora, esses protestos foram organizados pelas redes sociais, não é mesmo? Qual que seria o grande papel dessa forma de comunicação na discussão política atual? As redes sociais, elas são instrumento, elas aproximam as pessoas, elas reduzem custos de difusão de informação. Agora, elas não geram demandas, elas não criam massa para as manifestações. Essas demandas já estão criadas, elas apenas são articuladas, são coordenadas de maneira mais rápida e mais econômica com essas redes digitais. Né? Então, não dá para a gente substituir a importância que tem uma mobilização que leva as pessoas à rua pelo fato de que elas foram levadas em função de serem mobilizadas pelas redes sociais. Não. Elas vão para a rua e as redes sociais ajudam. Talvez tenham aumentado o volume de pessoas, mas isso é pela maior proximidade, não por gerar demanda. Com relação à questão principal desses protestos, né, de sexta e domingo, tem sido principalmente a crítica à corrupção, né? Por uma questão de enfraquecimento da ética no meio político, enfim. De que maneira que a gente pode enxergar essa questão não só na política, mas também na sociedade de maneira geral? Sempre que a gente pensa em manifestação de massa, grandes manifestações, é impossível imaginar duas coisas. Primeiro, um foco de demanda. Não há uma única demanda, há sempre várias demandas. E segundo, é impossível pensar em termos de racionalidade das demandas. Então, há muitas demandas mobilizadas por valores, por crenças, por sentimentos, ou seja, pelo coração e não pela razão. Né? Então, quando você olha, as massas foram para a rua no domingo e foram criticar a falta de ética ou criticar a corrupção, corrupção é apenas um indicador, não é isso. Pois nós sabemos, todos nós sabemos, que a corrupção não nasceu agora, não nasceu nesse governo. Aliás, o PT chegou ao governo justamente porque nos anos 90 o brasileiro estava cansado de corrupção. Então ele não criou nada. O problema do PT é que ele não acabou. Ele deu continuidade ao que já existia, mas isso é muito diferente de dizer que ele inventou. Então, o fato das pessoas irem à rua dizerem que estão cansadas da corrupção não significa que elas estão necessariamente cansadas de um governo ou de um partido especificamente. Estão cansadas de um modo de agir. Por isso é que essa resposta tem que ser dada por todos os poderes, em especial pelo judiciário, que é um grande responsável pela demora no julgamento, nas investigações e pela protelação, quando interessa a alguns grupos, de investigação de fato das denúncias. Certo.
Professor, a jornalista Eliane Brum essa semana publicou um editorial dizendo que o problema não está em ter uma força de oposição nas ruas, né? Mas o problema do governo federal estaria em não ter um número expressivo de pessoas que defendem o governo, assim como fazem os opositores com seus pedidos, com as suas questões. O senhor concorda com isso? De fato, hoje nós não temos defensores do governo em público, o que não significa que o governo esteja vazio. O governo está cheio de gente, tem muita gente ocupando cargos, digamos assim, de partido, ideológico, esses cargos comissionados dentro do governo, mas essas pessoas, em função do embate, que foi um embate muito intenso durante a campanha eleitoral, onde a candidatura do Partido dos Trabalhadores adotou uma estratégia que não vinha sendo adotada até então por esse partido, sendo muito duro com os adversários, primeiro contra a Marina e depois contra o Aécio. Isso eu tenho a impressão que fez com que os seus defensores ficassem um pouco envergonhados de defender o governo em público. E tem outro problema, a característica do governo, né? A característica é uma característica de pouco diálogo, não tem muito traquejo para conversar, para dialogar. A própria presidente não tem uma trajetória de ocupação de cargos políticos, ela é uma ocupação de cargos técnicos. Isso gera uma série de dificuldades para ela. Então, há um esvaziamento de defesa pública, não um esvaziamento do governo. Certo. E, professor, a gente fala que o tema da corrupção apareceu bastante nas manifestações, mas a questão levantada ainda também, a questão da ditadura apareceu várias vezes, né? Fortemente apareceu nas manifestações. Como é que a gente pode explicar isso? Então, é o que eu estava dizendo antes, não dá para esperar racionalidade de manifestações de massa, né? Não dá para esperar coerência, consistência e não dá para esperar sequer uma ligação de um ponto a outro. Então, muitas vezes, você vê na mesma manifestação demandas absolutamente antagônicas. Então, sair às ruas para combater a corrupção é antagônico, e poder sair às ruas para combater a corrupção é antagônico a pedir um regime de exceção. Não é? E mesmo assim, eles estão lá como se uma coisa fosse resolver a outra. Como se nós não tivéssemos tido dezenas de centenas de denúncias de corrupção durante o regime militar. Acontece que elas não foram investigadas. Não podiam ser investigadas. Mas a corrupção é inerente da nossa sociedade, não dos nossos governos. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais tivermos liberdade para tornar isso público, melhor é. Tanto assim que aquela organização internacional, a Transparência Internacional, ela mede a corrupção de um país não pela corrupção em si, porque inclusive o que é corrupção em um país pode não ser em outro país, né? Mas ela mede pelo grau, pelo nível de visibilidade que a corrupção tem na sociedade. Então, quanto mais visível for a corrupção, quanto mais se falar em corrupção, mais transparente é essa sociedade. Quanto menos se fala em corrupção, não é que ela não exista, mas não há transparência e a dificuldade de combate à corrupção é muito maior. Professor, para finalizar, existem indicadores possíveis de uma melhora nesse cenário instável? Nós estamos em um momento, desde 2013 até agora, esse momento passa a impressão de que nós estamos vivendo uma etapa de manifestações. É muito fácil mobilizar para manifestar. Isso em si já é um dado importante. Nós não precisamos ter consequências institucionais, objetivas, saídas das ruas para que elas tenham validade. Até porque as ruas são irracionais, elas não conseguem conectar demanda com forma de atendimento dessa demanda. Né? Então, o fato de estarem nas ruas já é algo importante. Já é um indicador para que os governantes todos, federal, estaduais e municipais, tenham em mente que a população não está satisfeita com a gestão deles. Tanto assim que no começo desse ano, no começo de 2015, todos os indicadores de avaliação de todas as principais administrações, não apenas do governo federal, mas estaduais e municipais, apresentaram queda na aprovação dos governos. Então, isso é um indicador já importante que a gente pode tirar como resultado das manifestações. Professor, gostaria de agradecer a sua participação, sua análise. Muito obrigada. De nada. O ponto principal do jogo não se chama gol. A bola, ao invés de ser redonda, é oval. E um esporte que tem conquistado cada vez mais seguidores por aqui. A gente está falando do futebol americano. Nosso repórter Miguel Melo foi ver como é o treino de um desses times aqui de Curitiba e até arriscou jogar um pouquinho. Veja só.
Um dos esportes que mais crescem no Brasil atualmente, o futebol americano está cada vez mais interessando aos brasileiros. Na última década, surgiram times em todas as partes do país, assim como ligas que se tornam cada dia mais competitivas. Mesmo assim, fazer futebol americano no Brasil ainda é um desafio. Pela questão de dinheiro é difícil porque equipamento é caro, uniforme é caro. Hoje a gente tem um fornecedor de material esportivo de uniforme que deixa tudo mais barato. Mas antigamente tinha que importar uniforme de fora. Os shoulder pads você tem que importar, a capacete tem que importar. Com o dólar preço que está, fica difícil importar coisa como já foi antes. E para o time é difícil manter tudo, porque para mandar jogo você tem que pagar tinta para pintar o campo, você tem que comprar, alugar ambulância, contratar segurança. E nem sempre o público responde para a gente conseguir pagar os custos. Mesmo com as dificuldades, o jogo já atinge um grande número de seguidores e chegou nas universidades. E com a UFPR não foi diferente. Desde 2010, a Federal foi a casa dos Legends, mas que enfrentava grandes dificuldades logísticas. A solução para manter a paixão foi se fundir com o Curitiba Brown Spiders, o time mais antigo do Brasil e que mesmo com seus 12 anos de história, também passou por dificuldades. Foi daí que nasceu o atual UFPR Brown Spiders. O Brown foi terceiro colocado do Paranaense e o Legends ficou em quinto lugar. E ainda assim a gente começou a se bater bastante, o brasileiro foi bem complicado, a Liga Nacional, né? Foi bem complicada. E uma conversa minha com o Valdomiro, a gente começou a conversar sobre a possibilidade da fusão. Como as possibilidades foram se encaixando bastante, tanto de elenco que cada um tinha de ponto forte, outro tinha de ponto fraco, as comissões técnicas, as diretorias, o que cada um fazia, foi dando um encaixe bem legal, assim, a gente conseguiu levar para as duas diretorias. O gramado aqui do Parque Barigui é o local em que os atletas do UFPR Brown Spiders se encontram todas as semanas para treinar, mas eles dependem também das condições do tempo. Outra vez que a gente está com tempo ruim, a gente aloca uma quadra de grama sintética, a gente já tem até conversado com o pessoal lá, então toda vez que chove, a gente muda o treino para lá para conseguir tirar o melhor aproveitamento. A gente prefere aqui, porque aqui a gente tem um espaço público, tem a visibilidade, o pessoal que todo mundo que está em volta do parque aqui está fazendo esporte, então é mais uma atividade diferente para o pessoal se interessar, parar, olhar, enfim. Se a situação dos clubes já não é das melhores, a dos jogadores não é muito diferente. Mas o amor ao esporte faz com que todas essas barreiras sejam superadas. Pai de família, esposa, filha, acaba o trabalho, vai correndo para a academia, tem que fazer um treininho físico, que não dá para ficar só no treino, não dá para ficar só na grama, né? A gente tem que ter uma preparação fora, parte física fora, para conseguir aguentar os jogos. Todo o tempo extra eu acabo pensando no futebol americano, trabalhando, vendo jogadas, estudando adversário. É um hobby que nós temos, é um hobby meio caro, né, porque um equipamento gira em torno de R$ 1.500, né, para você comprar um helmet, proteção de ombro, né, luvas, chuteira, chega em R$ 1.500 a R$ 2.000. Mas é um equipamento durável, né, um bem durável, assim. Olha, todo mundo que acompanha o futebol americano sabe que o esporte é de bastante contato, é bastante bruto, e eu vou tentar jogar agora com esses caras pequenininhos aqui. Mais do que apenas a força física, o futebol americano exige muita estratégia. E fazer as jogadas é muito mais difícil do que parece. Olha, foi divertido, mas ainda prefiro acompanhar de fora, que daí pelo menos eu não apanho. Mas enquanto alguns como eu preferem evitar a prática desse esporte, outros fazem de tudo para poder estar em campo. Hoje eu digo que o futebol americano completa as minhas 24 horas, assim. Todo período que eu não estou pensando no trabalho, é futebol americano. Das 24 horas que eu tenho no dia, 25 eu estou pensando no futebol americano. Literalmente um show de bola. E para saber mais sobre o time e sobre o Campeonato Paranaense de Futebol Americano, acesse o site do UFPR Brown Spiders. E a gente encerra o UFPR Notícias de hoje com imagens do nosso repórter jogador. Tenha um ótimo final de semana e até segunda-feira.